todos. Esse é o nosso segundo momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Eu acho que no primeiro momento síncrono eu errei, né? Eu estou ainda no ano 2020, depois que eu escutei a gravação, né? Depois que eu editei. É o segundo momento síncrono de Técnicas de Análise Estrutural e Projeto do primeiro quadrimestre de 2021. Não de 2020, de 2021. Bom, no primeiro momento síncrono a gente fez uma apresentação, né, do planejamento da disciplina, mostramos o AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem que a gente vai fazer a gestão da disciplina, e falamos também um pouquinho sobre a dinâmica, né, de possibilitar vocês, nesses momentos síncronos aqui, de trazer dúvidas, né, da gente, né, nesses primeiros principalmente, né, que tem mais gente, de a gente tentar fazer um processo de interação maior e de eu fazer algumas aplicações. Então eu planejei duas aplicações, dois exercícios sobre o primeiro tópico, né, desse curso, que é critérios de falha, ou critérios de resistência. Hoje a gente vai fazer duas aplicações sobre o primeiro critério de resistência, que é o critério da máxima tensão normal. Tá? Critério aplicado para materiais frágeis, né? Quem já interagiu com o material já sabe do que eu estou falando. Mas antes das aplicações, eu só vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir lá nos slides colaborativos e a gente fazer um pequeno resumo sobre esse critério, na verdade, sobre a necessidade dos critérios de falha, que foi algo que eu, né, no final da aula passada, eu tinha comentado, né, da gente fazer uma discussão e depois, de alguma forma, num processo de síntese, né, bem rápido mesmo, para a gente não ficar enchendo linguiça, porque já tem material, né, já tem teoria lá na página oficial da disciplina no Moodle da UFABC, já tem elementos ali que te dá possibilidade de fazer, né, de estudar, né, tanto o vídeo quanto o texto e assim vai, sobre esse tópico. Eu compartilhei minha tela, eu só quero que alguém por áudio aqui confirme que está vendo a minha tela. Sim. Perfeito. Consigo visualizar. Legal. Então, no momento síncrono passado, a gente justamente parou nesse ponto aqui de discussão da necessidade de um critério de falha, de critérios de falha, né? E o que a gente aqui vai discutir nesses slides aqui de forma rápida é um conjunto de ensaios que foi aplicado para um material, né, de comportamento elástico plástico perfeito, né? Na verdade aqui a gente tem um material ensaiado a tração, por exemplo, aqui eu tenho um estado uniaxial de tensão, de tração, e a resposta tensão-deformação para esse ensaio é essa daqui, e essa apresentação do comportamento, né, vamos dizer assim, o modelo de material classicamente definido para essa apresentação aqui é um material de comportamento elastoplástico perfeito, ou seja, à medida que eu vou, né, subindo o carregamento e aumentando o nível de tensão, a partir desse ponto, se eu descarregar, né, o meu corpo de prova, eu não recupero mais toda a deformação que foi imposta e eu tenho deformação plástica, e só que essa deformação plástica, né, ela continua, né, ou seja, seguindo aqui esse patamar do escoamento, né, por isso que é denominado elastoplástico perfeito. Então, para esse nível de carregamento aqui, para esse ensaio, né, eu tenho esse nível de tensão de escoamento. A proposta agora é, em cima desse mesmo material, né, de comportamento elástico plástico perfeito para esse tipo de carregamento, fazer agora um ensaio com uma tensão agora, com um carregamento que me produz uma tensão na direção X, compressiva, na verdade, do mesmo valor de sigma Y. Na verdade, esse estado tensional aqui tem uma denominação particular, né? Possivelmente, eu acho que deve estar na avaliação diagnóstica, e isso, na verdade, cai muito em concurso, seja em ENAD,
seja em prova específica que cobra, né, esse tópico. Alguém sabe me denominar, né, o estado tensional clássico, né, para essa apresentação aqui? Né, o que eu tenho aqui é no plano, né, estou representando aqui um cubo, né, mas eu não tenho tensão na direção Z, então o meu estado tensional é plano, com essa particularidade, né? Sigma y e sigma x igual a um dado valor, né, de sigma qualquer, são valores iguais, só que um é compressivo e o outro é trativo. Que denominação clássica é dado para esse estado tensional? Né? Se você construir o círculo de Mohr, ele tem uma característica muito similar, né, da apresentação, tem uma característica muito particular, né, da apresentação do círculo de Mohr para esse estado tensional. Alguém se arrisca? Esse é o de tração uniaxial, né? E esse daqui, que denominação, né, ela tem? Esse estado tem? E como é que eu poderia reproduzir esse estado tensional no ensaio, né? Porque o que eu estou falando aqui é que todos esses exemplos aqui, eles derivam de um ensaio, tá? Então aqui eu pego um corpo de prova, né, aqueles que vocês viram em materiais e suas propriedades, e faço um ensaio de tração, né, uniaxial, uma máquina universal de ensaio, e aí eu vou enxergar para esse material aqui esse comportamento. E agora eu coloco um estado de tensão com essas características. Como é que eu recupero isso aí, esse estado tensional, no ensaio, no experimento? Não vale no chat, tá? Porque eu não estou vendo ninguém digitar. Se alguém digitou aí, alguém me reproduz o que alguém digitou. Uma barra inflexão representaria, professor? Não, eu quero saber a denominação do estado de tensão. É tração, é de compressão, é de cisalhamento puro. Tem uma denominação, esse estado aqui. Quem tivesse lido o material, possivelmente no material lá dos cadernos, né, que estão lá também nos vídeos, né, teria matado já essa situação. Isso daqui, gente, classicamente é denominado de estado de cisalhamento puro. Professor, mas como? Só tem tensão normal? Não tem cisalhamento? Gente, se você fizer o círculo de Mohr para esse estado tensional, você vai ver que ele é idêntico a um estado, ou é o círculo de Mohr, para um estado tensional onde eu aplico somente o cisalhamento. Por isso que ele é caracterizado, é denominado de cisalhamento puro. Se eu, né, enxergar, né, a transformação de tensão, ou seja, se eu enxergar, né, a representação do estado tensional nesse ponto para uma direção, né, a 45 graus dessas originais, você vai ver aí que o que aparece é somente o que? Cisalhamento. E como é que eu posso reproduzir esse ensaio? Né? Utilizando um tubo, né, um tubo de parede fina, né, sendo torcido, por exemplo. Né? Eu aplico uma torção e eu vou ter esse estado de cisalhamento dito puro. Veja, quando eu coloco, né, eu tenho essa situação original, e quando eu coloco essa compressão, né, eu diminuo aqui o nível de tensão para escoar esse material. Veja que originalmente ele escoa com sigma 0, né, sigma O aí, e após a aplicação dessa outra tensão aqui compressiva, eu diminuo, né, a tensão de escoamento praticamente pela metade. Agora eu vou para um outro estado, né, uma outra situação, que ao invés de eu comprimir, eu traciono. Né? Bom, você poderia pensar, né, bom, se a compressão, né, fez o nível da tensão de escoamento diminuir, nessa situação eu vou aumentar. Não, experimentalmente não é isso que acontece. Veja, o comportamento do material ele é praticamente similar, né, ao comportamento
do ensaio de tração uniaxial, né? O nível para escoamento, né, o nível de tensão para escoamento é o mesmo. Aí a gente muda, né, a condição de ensaio, a gente vai para uma situação hidrostática, né, aqui. Né, ó. Veja que esse daqui eu denominei de cisalhamento puro, e esse ensaio daqui, né, e essa situação de carregamento, a gente denomina, né, de estado hidrostático, né, estado hidrostático de tensão. As três tensões aplicadas, ou seja, um carregamento que me produz três tensões, né, iguais. Aí, para essa situação, no círculo de Mohr, se você pegar lá a referência de revisão que eu dei, você vai ver que a representação dele é um ponto, né, no eixo do sigma, ou do lado trativo, ou do lado compressivo. Nesse caso aí, a gente está assumindo uma situação compressiva, porque para se fazer, né, o estado hidrostático trativo, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, tão simples num experimento, não é? E aí, para essa situação, veja, é o mesmo material, tá? É um material, né, dúctil, né, de comportamento elastoplástico perfeito, e você está vendo que esse material dúctil, à medida que eu vou mudando o estado de carregamento que me produz diferentes estados tensionais, eu tenho situações diferentes de comportamento do material. E nesse caso específico, né, hidrostático, é comprovado, né, experimentalmente que a gente não consegue escoar, veja, eu não consigo escoar esse material para esse nível de estado de tensão hidrostático. Então, por essa situação, né, por essa condição, a gente são necessários critérios, né, diferentes, né, para quantificar essa condição de falha, né, por escoamento ou por ruptura dos materiais. Tá? Uma outra situação que pode, vamos dizer assim, justificar essa ideia para você é a representação desses ensaios em círculos de Mohr. Tá? O que a gente tem aqui, na verdade, essa representação aqui, ela nos dá a chance de compreender melhor e visualizar essas situações combinadas de estados tensionais, de solicitações que levou àquelas condições de estados tensionais, que levam, né, à ruptura, né, à falha aí, do meu material. Então, nessa situação, a gente pode aqui, para um dado material, fazer um conjunto de diversos ensaios, né, de diversas situações de solicitação, limites em laboratório, como aquelas que eu descrevi anteriormente. Tá? Veja, claro, né, variando, por exemplo, eu pego aqui esse meu material, né, e faço um ensaio de tração uniaxial, está aqui representado. Rompi o material, está aqui representada, né, a envoltória de Mohr para aquela condição, né, de carregamento, de tração, né, máximo, que é esse ponto daqui, né, que rompe o meu material. Eu posso fazer um ensaio, né, colocando basicamente um estado compressivo, né, de carregamento, né, e também enxergo o limite, né, do material. Vocês estão vendo que esses diversos ensaios sendo representados por essas envoltórias, esses círculos de Mohr, eles limitam, né, eles limitam aqui uma região que um carregamento, né, que me produz um estado de tensão abaixo dessa região, por exemplo, um sigma tal aqui, né, qualquer, né, abaixo, né, dessa região aqui, né, eu não tenho a dita falha do material. E fora dessa região, né, eu tenho a falha do material. Bom, mas entendendo-se aí, né, a diferença de comportamento do material para a situação de material frágil e material dúctil, fica impossível a gente bater o martelo no sentido de caracterizar um único critério de falha para esse conjunto, né,
de material, e ainda mais, né? A gente está discutindo aqui, estou pegando um material somente e vendo que mudando o estado tensional eu tenho um comportamento diferente disso daí. Então, na verdade, né, o que é feito? Né? Veja que esse conjunto de figuras elas se unem, né? Elas conversam no sentido de dar esse entendimento, né? Essa justificativa que a gente vai construir dos critérios de falha que a gente vai apresentar no nosso curso. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é não querer descrever uma curva, né? Essa equação dessa curva aqui, no sentido de caracterizar um critério para abraçar todo e qualquer material. Mas a gente vai partir da linearização, né, por partes dessas envoltórias aqui. E a gente vê que existem materiais, por exemplo, né, nesse trecho 1 aqui dessa linearização dessa envoltória aqui, ó, que é governada pela resistência à tração pura, né? E um critério baseado nessa situação poderia ser aplicado, por exemplo, a materiais frágeis, né? Que não resistem à tração, né? Como giz, né? O concreto, por exemplo. Nesse caso aqui, né, o trecho 2, né, que é o trecho linearizado aqui, ó, da envoltória de Mohr, a ruptura ela é governada por uma combinação linear entre tensões de cisalhamento e tensão normal. Esse critério que a gente vai ver, que é o critério de Mohr-Coulomb, aplicado a materiais granulares. No trecho 3, que é esse daqui, observe, né, que essa linearização não tem influência sobre estados hidrostáticos. Lembra? Um estado hidrostático no círculo de Mohr é representado por um ponto. Se eu estou falando, né, que um critério que vai ser criado a partir da linearização da envoltória de Mohr, nessa situação, onde o limite é o tal, se eu tenho um estado hidrostático que é representado, né, por um ponto na linha do sigma, esse estado hidrostático nunca vai superar esse nível aqui, né, dessa linearização aqui, né, dada. Então, por isso, né, que essa situação aqui, ó, que eu estou comentando se encaixa com essa daqui que eu descrevi na figura. Né? O critério, por exemplo, de Tresca, o critério de Mises, ele não, né, de forma alguma, né, estados hidrostáticos, né, eles não há influência, né, sobre a ruptura, a falha desse material. Não tem como. Né? Isso aqui a gente consegue enxergar agora, né, por essa linearização. E quem governa isso daí, né, quem governa possivelmente esse critério, né, o limitante desse critério é a tensão de cisalhamento máxima, né, ou a semidiferença das tensões principais, né, σ1 menos σ3 no estado triaxial de tensão. A gente sabe que a máxima tensão de cisalhamento é justamente a semidiferença desses valores aí de σ1 e σ3. Né? Então, esse critério aí, né, do trecho 3, ele é associado a materiais dúcteis. Né? Então, aqui materiais dúcteis, materiais frágeis, né? E o 2 também, material frágil. Só que material frágil com dominação explícita de estado de tensão de tração, né? E o 2 não. Né? O 2, a gente não tem essa particularidade. Bom, a função clássica de um critério de falha, ela vai ter essa denominação, né? Uma função sempre função das tensões principais, né? Ou de invariantes de tensão, porque a gente sabe que o σ1, σ2, σ3, né, são invariantes, né? Independente do sistema de coordenada que você associe, esses valores eles, né, não mudam. A gente vai ter aqui também como comparativo a tensão efetiva, que é igual a essa função, para comparar com o limitante do material. Né? Se a tensão efetiva, que é um parâmetro, né, vamos dizer assim, uma medida representativa do valor do carregamento, né, associado, né, ele vai me dar, né, essa lógica, né, ele é uma medida que caracteriza as tensões combinadas. Né, a gente vai ver isso. Se ela é igual ao limitante do material, geralmente obtido de ensaio, né, de uniaxial, existe a falha, se
Se o atuante é menor que o limitante, não existe a falha. Aqui ele está me dando uma definição. Isso daqui do anotação do livro do Dawling, tá? Eu acho que a minha nota de aula está com uma outra anotação, mas não tem problema nenhum. Aqui ele me dá uma anotação de fator de segurança, né? Que é o limitante pelo o atuante. Deixa eu ver se ele sai daqui para... vamos ver se ele sai. Né? O limitante pelo atuante. Perfeito. O critério que a gente vai, na verdade, praticar hoje com 2 exemplos é o critério da máxima tensão normal trativa. E aqui é bem interessante a gente enxergar a visualização gráfica da função do critério. Né? Esse critério, na verdade, ele é representado... Deixa eu ver se aqui já está o critério... Não, na verdade, eu não coloquei aqui, coloquei a função aqui do critério. Na verdade, o critério, né, da máxima tensão normal trativa, veja, muito cuidado que o livro do Dawling ele faz inicialmente uma discussão para, né, o critério da máxima tensão normal. Está vendo que ele joga aqui tanto tensão normal trativa quanto compressiva, né? Ou seja, o que é que acontece aqui? A função do critério que eu não coloquei aqui é uma função constante, tá? Que é justamente isso daqui. É o máximo valor, né, de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Aqui já está o critério modificado, que é o máximo valor em módulo. Tá? Desculpa, que é o máximo valor para a tensão normal trativa e ela tem que ser dominante. Tá? Na verdade, o original do critério seria a máxima tensão normal em módulo, mas a gente não vai aplicar isso por conta da nossa situação aqui. Né? Veja, o critério da máxima tensão normal trativa, que é isso que a gente está colocando, que é esse 1 aqui, ele enxerga, né, a falha do material, a fratura do material, a falha na fratura, não no escoamento, dominado pela máxima tensão normal, né, de tração. E nesse ponto aqui não, ele faz a máxima tensão normal, né, em módulo. Por isso que ele, funções constantes, por isso que ele me desenha toda essa região. Tá? E aqui, ou seja, uma combinação de sigma 1 e sigma 2 dentro dessa região, eu não tenho falha, e fora dessa região eu tenho a falha, né, que no caso daqui é a fratura. É isso que ele coloca aqui. Imagine um ponto, né, D qualquer em um material submetido a um carregamento qualquer, que me gera um estado, por exemplo, né, de tensões normais no plano, que aqui nesse caso é no plano, sigma 1 e sigma 2 trativa nesse nível daqui. A ruptura ele aconteceria nesse ponto aqui. Então, ele me diz até uma forma... eu não coloquei aqui, mas no livro tem. Né? Uma forma de eu caracterizar, por exemplo, um fator de segurança seria justamente, né, essa medida dn sobre a medida d. Né? dn a limitante e a d atuante. Se a gente fosse desenhar o critério que a gente vai analisar, é somente esse primeiro quadrante aqui. A gente não teria esses outros aqui. Aqui é a representação do critério no 3D. Né, você consegue, né, enxergar, né, o critério no 2D, né, aqui descrito, né, particularizado, quando não tiver nenhuma tensão na direção aqui, né, que ele está chamando de 3. Tá? E funciona na mesma lógica, né? No caso do tridimensional. Né? Eu tenho um ponto qualquer numa dada estrutura submetida a um carregamento que me gera esse estado tensional aqui. Né? Bom, a falha vai acontecer aqui, não é? E o fator de segurança poderia ser justamente essa medida aqui, dn sobre d, né? Mas o que a gente vai trabalhar é justamente com o critério, né, essa função aqui, né, a máxima tensão normal, ou seja, a tensão equivalente aí vai ser a máxima tensão normal trativa e a tensão limitante vai ser, no caso aí, a tensão última do material ensaiado, né, classicamente lá no ensaio, utilizando máquina universal, tá, de ensaio. Veja que esse critério em si, a definição dele é muito básica, né, não tem... É uma coisa bem tranquila de se entender. Agora, o problema que vocês vão enxergar é que, geralmente, a gente não dá uma situação, vamos dizer assim,
eu dou o sigma 1 e o sigma 2 e sigma 3 direto, você pega o maior deles e compara com o limitante do material. Não é assim, né? Existem problemas, todos contextualizados aí, né, que leva, vamos dizer assim, uma lógica de dia a dia de, de engenheiro que vocês vão vivenciar aí nas fabricantes de avião ou de produtos aeroespaciais e que vai precisar bastante de mecânica dos sólidos. Não tem como fugir. Ah, professor, eu nunca vi o assunto de círculo de Moore. Depois lá, amanhã eu vou ver se coloco até recursos educacionais abertos ou objetos de aprendizagem que para vocês interagirem com o círculo de Moore, né? Quem nunca viu, mas tem os vídeos lá de mecânica de sólidos que eu coloquei para vocês também de alguma forma estudarem e tentar recuperar esse assunto. Vocês observaram que não dá nem para entender a lógica de como se compor um critério de falha sem entender o que é um círculo de Moore, né? Porque é com o círculo de Moore que você vai conseguir enxergar o que é um estado hidrostático, o que é um estado de cisalhamento puro, né? O que é um estado de tração uniaxial, de compressão uniaxial. É muito difícil entender, né, do que a gente vai discutir na próxima semana, que é o critério, né, o critério de Moore-Coulomb, depois o critério de Tresca, o critério de Mises, sem ter o domínio, né, mínimo sobre círculo de Moore. Tá? Vocês fiquem livres aqui para colocar a observação que vocês quiserem aqui no slide. Agora eu vou utilizar da lousa aqui para a gente fazer o primeiro exemplo do nosso curso. Tudo bem? Aí alguém só me confirma se a lousa tá certinha, bonitinha, para a gente começar. Consigo visualizar. Perfeito. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, né, do nosso curso. Primeiro exemplo de momento síncrono, né? Porque já existe exemplo, inclusive desse tópico, que eu, na verdade, aqui, ó, eu estou fazendo exemplos diferentes dos exemplos que já estão nos vídeos. Para a gente não sair tão tarde também, que eu sei que, né, momento síncrono, né, às 9 da noite ninguém merece, né? Mas tudo bem. Então, eu peguei exemplos de solução menor, né? E lá no vídeo tem exemplo mais contextualizado, né? Que envolve aí uma outra lógica. Sempre eu vou tentar trazer, né, dentro do momento síncronos, exemplos mais compactos, né, que traga coisa diferente do que eu já coloquei lá nos vídeos. Então eu tenho aqui um componente de engenharia. E como já teve aluno que fez essa disciplina comigo, né, que está fazendo agora, vai dizer, ó, professor, nem muda os exemplos, né? Aí a gente muda, né? Para não escutar isso. É feita de silício, conforme descrito na tabela 3.10 do livro-texto. Então, quem quiser ver essa tabela de propriedades de material do livro do Dolen, tá lá. Mas não se preocupe que eu vou trazer aqui o limitante, né, que é a tensão última do material. O ponto mais severamente carregado, o ponto mais severamente carregado está submetido
Ele está submetido ao seguinte estado de tensão. Veja, é um estado de tensão triplo. Já tem um exemplo que eu faço, tem um exemplo lá no material do curso, muito similar a esse, só que eu adoto duas estratégias de solução. Uma estratégia que eu utilizo 3 círculos de Mohr, né, 3 casos planos para resolver esse problema tridimensional, e também eu resolvo utilizando a estratégia que eu vou aplicar aqui, que é utilizando os invariantes de tensão. Quem fez teoria da elasticidade possivelmente viu, né, essa forma de se caracterizar o estado de tensão principal para um estado de tensão qualquer dado. Ou em mecânica do sólido dos dois também, possivelmente o professor apresentou também isso aí. Então, o que ele pede é determinar o fator de segurança contra fratura. Por que ele sabe que a falha aqui é fratura? Por conta do material. A falha aqui não é escoamento. Veja que falha, né, pode ser fratura, quebra, no nosso caso aqui, ou escoamento para o tipo de material que a gente está estudando, que é o material, não é, isotrópico. Tá? E aqui eu tenho determinar o fator de segurança contra fratura, e aí eu tenho como dado, né, o sigma último atração desse material valendo 307 MPa, e especificamente para esse material, a tensão última à compressão, 2.500 MPa. Né? O que importa para a gente aqui é isso daqui. Bom, como eu sei que é um material frágil, eu obrigatoriamente, né, tenho que aplicar o critério da máxima tensão normal trativa. E para eu buscar, né, essa máxima tensão normal trativa, eu preciso justamente calcular as tensões principais do estado tensional. O estado tensional ele foi dado no sistema X, Y e Z, e eu preciso encontrar, né, o estado tensional nas direções 1, 2 e 3, que classicamente lá em mecânica dos sólidos, não sei, né, possivelmente você deve ter visto justamente isso, que a tensão, né, classicamente o professor apresentou para você, né? Aqui essas 3 direções, o tal vale 0, ou seja, são as direções onde eu anulo todas as tensões de cisalhamento, só existem tensões normais, e essas são as normais, né, principais, com sigma 1 maior que sigma 2, maior que sigma 3. A estratégia que eu vou utilizar aqui, como eu falei, para a solução desse problema, não vou aplicar aquela situação lá de 3 problemas planos para resolver esse problema, porque a intenção aqui é justamente denominar sigma 1, sigma 2, sigma 3. Eu vou utilizar a estratégia do cálculo, né, das raízes do... Porque quem já viu lá em teoria da elasticidade sabe que esse é um problema de alto valor e alto vetor, né? A gente cai num polinômio lá característico, polinômio cúbico característico, e resolvendo as raízes desse polinômio, a gente consegue encontrar as tensões principais, depois volta lá, né, no determinante e encontra as direções principais. Mas a intenção aqui é só encontrar as tensões. E eu vou utilizar a definição de invariantes de tensão. Então, o primeiro invariante de tensão é dado pela soma das tensões normais nas direções x, y e z, que para esse problema aqui é fácil calcular, né? 50 mais 10 menos 20, isso daqui igual a 40 MPa. Vou calcular o segundo invariante, porque esses invariantes aqui, eles estão presentes no polinômio cúbico, né? Polinômio característico aqui.
o segundo invariante é sigma x, sigma y, mais sigma y, sigma z, mais sigma z, sigma x, menos tal xy ao quadrado, menos tal yz ao quadrado, menos tal xz, zx ao quadrado. Isso daqui vai me dar 50 vezes 10, mais 10 vezes menos 20, vocês vão conferindo as contas aí, tá? Mais menos 20 vezes 50, menos 15 ao quadrado, depois menos 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Isso daqui vai me dar menos 925 MPa. E, por fim, eu calculo o terceiro invariante. O terceiro invariante, ele vai ser sigma x vezes sigma y vezes sigma z. Na verdade, é o determinante do estado tensional, tá? Se você fizer o determinante do estado tensional tridimensional, você vai obter essa expressão aqui. Menos sigma y tal zx ao quadrado, menos sigma z tal xy ao quadrado, mais mais 2 tal xy yz tal zx. Isso daqui, para essa situação, ele vai ser 50 vezes 10 vezes menos 20, depois menos 50 vezes 0 ao quadrado, isso daqui vai embora, né? Depois menos 10 vezes 0 ao quadrado, isso aqui vai embora também, depois menos 20 vezes menos 15 ao quadrado, depois mais 2 vezes menos 15, 0 e 0, isso daqui me dando menos 5.500 MPa. A expressão aqui do polinômio, né, do problema de alto valor e alto vetor, né, que me caracteriza as tensões principais, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Sigma i ao cubo menos o primeiro invariante de tensão, sigma i ao quadrado, mais o segundo invariante de tensão que eu acabei de calcular, vezes sigma i, menos o terceiro invariante de tensão igual a zero, com i variando de 1, né, a 3, tá? Ou seja, claro, né, aqui é um polinômio cúbico, onde a maior raiz é o sigma 1, a intermediária é o sigma 2 e a menor raiz é o sigma 3. Então, para esse problema, eu tenho que o sigma i ao cubo menos 40 sigma ao quadrado menos 925 sigma mais 5.500. Eu peguei minha calculadora e resolvi essa equação cúbica, determinei as raízes dela e encontrei sigma 1 valendo 55 MPa, sigma 2 valendo 5 MPa e sigma 3 valendo menos 20 MPa. Veja, para eu aplicar esse critério, a tensão normal máxima tem que ser maior em módulo que a tensão, vamos dizer assim, compressiva. Ou seja, o meu estado tensional ele tem que ser dominantemente trativo. Veja, ó, o módulo de sigma 1 é maior que o módulo de sigma 3. Ok, tá? É só enxergar lá a situação que eu tinha mostrado da linearização da envoltória de Mohr, né? Eu tenho aqui, ó, tal sigma, né? E a linearização da envoltória de Mohr, esse caso aqui, esse critério de falha, ele é denominado por essa linearização aqui. Ele está no lado positivo, né, do plano de Mohr.
Tudo bem? Então, esse estado tensional está ok. Então, eu realmente consigo, né, calcular, né, o que ele pede, né, que é o fator de segurança à fratura. Então, o fator de segurança à fratura, né, o FS, né, o fator de segurança à fratura aí, ele vai ser a tensão limitante, né, do material, é sempre o limitante, né, o que é obtido em ensaio, né, pelo o atuante equivalente. E o atuante equivalente aqui da função do critério é a máxima tensão normal trativa. Então, o limitante é 307 MPa, isso foi dado do material, ele me deu lá o material, eu fui na tabela lá no livro, peguei o limitante de atração, e o atuante eu acabei de calcular, que foi justamente quanto? 55. Né? Ou seja, eu preciso, ele me deu o estado de tensão aqui, né? Para um carregamento qualquer, a situação crítica lá, né? A situação crítica da estrutura, né? Que eu analisei. Peguei aqui o estado de tensão, né? E para eu aplicar o critério de falha, eu preciso não do estado de tensão no sistema x, y e z. Por quê? Porque a função do critério é sempre dada em cima de invariantes, né? No caso aqui das tensões principais. Então, eu transformei o estado tensional para descobrir isso daqui. Né? É aquilo que eu falo também para o meu aluno de mecânica dos sólidos. Né? Existe muitas vezes na cabeça do aluno uma dificuldade muito grande de entender o que é esse conceito de tensão. Tensão é a única forma de eu conseguir quantificar o efeito do carregamento externo internamente a nível de ponto. Só que o que é que você tem? Você tem uma estrutura qualquer, né? Você tem uma estrutura aqui qualquer, sei lá, e você tem um ponto. Né? E aí você aplica um carregamento. Esse carregamento ele vai te produzir um estado tensional para essas duas direções aqui, x e y, com uma cara. Só que se esse fluxo passa, né, nessa direção diferente da de x e de y, né, esse efeito do carregamento externo internamente, nessa direção aqui, ele muda a cara. Ele pode ser maior, ele pode ser menor. É justamente isso que a gente fez. Veja, o estado de tensão original não tinha nenhuma tensão normal, né, de 55 para essa situação x, y e z. Mas para essa situação nas direções 1, 2 e 3, que eu não sei quais são em relação a x, y e z, o estado mudou para esse daqui, ó, 55, 5 menos 20 e o tal tudo zero. Ou seja, para esse ponto, nessa direção que eu não sei qual é, né, eu consigo excitar na minha estrutura a máxima tensão normal trativa. O que eu tenho que buscar é a máxima, está aqui. Tá? 55, e eu tenho aqui o meu coeficiente de segurança, o meu fator de segurança, no valor de 5,58. Na engenharia aeronáutica, por exemplo, na Embraer, a gente não trabalha com isso. Né? A gente geralmente trabalha com a margem de segurança, que é o fator de segurança menos 1, que nesse caso seria 4,58. Essa margem é alta, né? Porque, na verdade, a gente busca margem de segurança, né? Para eu aprovar uma estrutura, né, em relatório de certificação, né, estrutural, seja ele num processo de certificação estática e fadiga, o que eu preciso é de uma margem de segurança positiva. Né? Aqui está muito positivo. Né? O que eu poderia fazer numa ação de projeto aí era mudar a seção transversal, né? Tirar, né, material aí, porque a margem é grande. Tudo bem com esse problema, gente? Posso passar para o segundo? Querem perguntar alguma coisa sobre esse problema? Fica à vontade, tá? Professor, só uma curiosidade. O senhor escolheu a definição de invariantes, né? Lá em elasticidade, quando a gente calculava esses coeficientes do polinômio cúbico para depois encontrar as tensões, nós levávamos em consideração as direções dessas tensões, né? Que depois a gente levava daquele sistema vetorial matricial, problema de autovalores, né? Isso. Qual é a relação entre essa definição que o senhor utilizou e essas direções das tensões principais? Um é autovalor e o autovetor, né?
Ah, Se tá, você ok. olhar o problema de alto valor e alto vetor, um são os autovalores, né? E as direções são os autovetores, né? Uhum. Aqui a gente não está preocupado com essas direções, né? Nesse exemplo, a gente não está preocupado. Mas, quando a gente pega, por exemplo, o ensaio uniaxial, né? E até esse tópico aí vai ser conteúdo de relatório de vocês, depois que vocês assistirem os vídeos que eu coloquei lá para vocês fazerem os 2 relatórios técnicos, né? Você enxerga, né, a direção, por exemplo, né? O que é que acontece no ensaio de tração uniaxial, né? Aqui, eu chamo isso aqui de x, e eu tenho isso daqui como o sigma x, não é? E quando eu desenho o círculo de Mohr, eu sei que o círculo de Mohr para esse problema daqui é isso daqui, né? Onde a tensão principal aqui é o próprio sigma x. Então, aqui eu sei que a direção ela vale zero, né? Porque ela segue a mesma direção original, ou seja, a tensão principal ela já segue a direção x. Mas o que é que acontece se eu, por exemplo, enxergo no ponto um fluxo, né? O efeito desse carregamento aqui não na direção aqui x, mas na direção A45. A45 no círculo de Mohr é dobrado, né? Aqui eu tenho 90. Então, A45 nessa direção, eu vou ter como valor de tensão normal a metade do sigma x, mas começa a aparecer o quê? Ó, cisalhamento. E nesse caso é o maior valor de cisalhamento. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, uma métrica de direção a 45 graus, né, da direção principal, que a depender do material que eu esteja ensaiando com esse carregamento aqui que me produz esse estado de tensão, ele vai me dar uma falha assim, uma falha assim ou uma falha assim. Tudo bem? Isso já está integrado com o que vocês vão fazer lá na frente, mas está integrado também com esse conteúdo e com o que vocês já estudaram lá em outras disciplinas. Se eu pegar um giz e tracionar ele, ou uma barra de chocolate cilíndrica, como é que eu faço no vídeo, ensaiar ela a tração, né, você vai ter um comportamento de ruptura do material. Ou assim, ou assim. É isso que eu pergunto no vídeo. O que é que vocês acham que vai acontecer, por exemplo, num giz ou na barra de chocolate lá cilíndrica? Né? Eu não quero fazer propaganda aqui. Se eu pegar, por exemplo, um outro material, que no caso lá do vídeo é um chocolate com recheio de amendoim, você vai ter uma ruptura assim ou assim. Aí você vai ver quem é que está dominando a ruptura. É tensão normal. Mas a tensão normal para material frágil, né? Ó, para material frágil, onde é que ela está? Onde é que atua, né? Né? Onde é que vai atuar a falha no material dúctil? Quem vai ser responsável pela falha do material dúctil? É o sigma ou é o tau? No problema de barra, né, no ensaio de tração uniaxial de um material dúctil, né, eu já estou dando as respostas aqui nessa discussão, mas eu estou tentando fugir de dar as respostas, tá? Onde é que vai atuar esse estado tensional? Tá vendo aqui, ó, vai ser o tau A45. Bom, perfeito. Cenas dos próximos capítulos. Dê uma pensadinha aí, porque a intenção não é responder diretamente aqui, né? Que vocês assistam os vídeos, reproduzam isso daí, revisitem o material, deem uma olhada. Mas isso que o Kelvin falou faz sentido, né? Porque você tem que saber a direção de onde atua a tensão principal, porque possivelmente, né, a falha para material frágil, por exemplo, vai acontecer como? Numa direção perpendicular à ação dessa tensão. Pronto, não falo mais nada. Porque senão eu já vou responder tudo. A direção é importante porque você começa a enxergar, dependendo se o material é frágil ou dúctil, por onde é que a falha vai acontecer.
seja ela ruptura ou escoamento, tá? Tudo bem, Kelvin? Show de bola, professor. Já agora começou a juntar as coisas aqui. É, esses tópicos eles são muito interessantes porque você pode pegar um giz, fazer um ensaio de torção. O ensaio de torção é um ensaio de cisalhamento puro. Foi o que eu falei, olha, um ensaio de cisalhamento puro, ele é representado por isso daqui, ó, no círculo de Mohr. Eu tenho tal aqui, tenho tal aqui, aí aqui vai ter um sigma, que vai ser o valor do tal, e aqui vai ter um sigma compressivo, que vai ser no valor do tal. Lembra que eu falei que aquele estado lá, ó, esse aqui, ó, também é cisalhamento puro? É só você olhar aqui, ó, 45 graus desse daqui, que é 90 no círculo de Mohr, o que é que você vai ter? Você vai ter compressão e tração. Você vai ter compressão e tração. O estado hidrostático, né, o estado hidrostático de tensão, seja ele de compressão ou tração, ele é representado por um ponto, ó. Porque são tensões normais de compressão ou tração iguais. Então, ele representa aqui pelo um ponto. Isso daqui é super interessante para você entender a lógica e as limitações dos critérios de falha que a gente está colocando aqui. E ter muito cuidado, né? Porque, como eu já falei, eu já peguei no simpósio de iniciação científica nosso, aluno, por exemplo, apresentando pôster com erro clássico, né? Apresentando material ortotrópico e utilizando como tensão equivalente de Mises no software comercial. Mas tensão equivalente de Mises é critério de falha para material isotrópico dúctil, não material ortotrópico, tá? Material composto. Mas isso tá, são outros 500. Vamos para a segunda aplicação para a gente terminar. Então, o exemplo 2 do nosso curso, exemplo 2. Um tubo com extremidades fechadas, ou seja, é como se eu aqui simplificasse a análise de uma fuselagem por um tubo, né, sem reforço, né, porque um tubo fechado, né, é uma fuselagem, né, um tubo, né, com extremidades fechadas tem um diâmetro externo de 120 milímetros e uma espessura de parede de 5 milímetros. E está submetido a uma pressão interna de 4 MPa. Seu material é ferro fundido cinzento. É o ferro fundido que possui uma resistência à tração de 214 MPa
e uma resistência à compressão. De 700 MPa. Aí o item A. Qual? Todos esses exercícios aqui são exercícios propostos, não são exercícios resolvidos do Dollen, não, tá? Eles são exercícios propostos do Dollen. O professor tem que fazer também. Qual é o fator de segurança contra fratura? Para o carregamento pela pressão. E o item B, qual o maior torque? Qual o maior torque que pode ser aplicado juntamente com a pressão, se for necessário, um fator de segurança contra a fratura situação de projeto. Eu sei que teve gente que já fez aqui projeto de elementos estruturais de aeronaves 1. Pergunta, esse carregamento aí de pressão e de torção na fuselagem é possível? Quem me dá, né, um exemplo de a solicitação de torção na fuselagem? Que tipo de situação de carga atuando, né, no avião, né, pode me gerar uma torção na fuselagem? Eu sei que tem bastante gente aí que fez PA1 já. A pressão todo mundo sabe que pode, né? Que né, a fuselagem é pressurizada. E a torção na fuselagem? O torque na fuselagem pode existir? Uma situação clássica que me dá um torque na fuselagem. Fazer uma curva com ailero. Uma outra Eu situação. chutaria rolagem. Eu chutaria rolagem. Sim. E a situação que o pessoal que fez PA1 comigo, alguém pode explicar quem fez PA1 comigo? Uma situação clássica de torção que a gente vê na fuselagem traseira. A interação da fuselagem com o que vai me dar torção? Um vento, uma rajada, né, agindo na empenagem vertical. O que é que vai acontecer com a fuselagem? Vai torcer, né? Essa é uma situação clássica de carregamento que me produz, né, torção na fuselagem. Então, esse exemplo idealizado, na verdade, ele me representa uma situação simplificada de uma fuselagem, né, pressurizada e com um carregamento de torção que vem, por exemplo, dessas situações aí que vocês colocaram, né? O que eu penso, classicamente, na minha cabeça,
O que vem, né, de máxima situação de torção é uma rajada na empenagem, né, na empenagem vertical. Então, nesse problema, que é um tubo né, um problema clássico, né, de estimativa de tensão em tubo de parede fina, o que a gente tem aqui de dado, né, é o diâmetro externo valendo 120 milímetros e a espessura do meu tubo, né, que vale 5 milímetros, e a pressão agindo, né, que vale 4 MPa. O que é que acontece? Classicamente, a gente tem, né, na superfície do meu tubo de parede fina duas tensões. Né? Uma tensão que é dita circunferencial, né, que eu chamo de sigma θ, cujo valor é dado pela pressão multiplicado pelo raio. O raio interno, né, o raio interno do meu tubo dividido pela espessura, né, que é o dobro da tensão que eu chamo longitudinal, né, que classicamente, né, a gente chama, né, de sigma θ e sigma A. Aqui a gente não tem, né, no tubo de parede fina, deixa eu desenhar aqui. Isso aqui não é tubo de parede espessa, tá? Tubo de parede espessa que vai ter a situação aqui, né, de radial, né? Aqui eu tenho um tubo, né, de parede fina, né? A gente tem essa tensão aqui, que é a circunferencial, que eu estou desenhando, que é a sigma θ, tá? E a gente tem essa, agora deixa eu trocar aqui para não confundir, isso daqui é só o indicativo da tensão, que é o sigma θ, e a gente tem essa outra tensão aqui, que é o sigma A, que é essa daqui que eu vou escrever. A gente não tem tensão na espessura, na direção radial do tubo, tá? Se o tubo fosse de parede espessa, teria. Nessa situação, a gente sabe que esse nível de tensão é 2 vezes esse. Então, aqui, né, essa tensão aqui é PR sobre 2T. Isso aqui é uma solução clássica, que você possivelmente estudou em Mecânica dos Sólidos 2. Mas isso daqui é facilmente, né, entendível. Você pode pegar aí qualquer livro de Mecânica dos Sólidos e, né, enxergar o desenvolvimento dessas expressões para esse tipo de situação, até por equilíbrio, né? Na verdade, lá nos livros, né, de Mecânica dos Sólidos, ele vai explicar essas soluções por equilíbrio. Aí quem fez teoria da elasticidade, possivelmente, Kelvin fez, né, Kelvin? Você viu a solução de tubo de parede espessa e depois, para chegar na solução de tubo de parede fina, um tapa. Então, eu preciso dessas expressões, né, para o cálculo do item A, que ele pede o fator de segurança contra fratura para esse carregamento. Na verdade, para esse tipo de carregamento, só pressurização, o estado tensional nas paredes do tubo, ou seja, para qualquer ponto aqui da parede do tubo, o que eu vou ter aqui é sempre, né, vou colocar aqui em qualquer ponto aqui, né, ó, em qualquer ponto, né, aí eu estou desenhando esse ponto aqui pelo quadradinho, e eu vou chamar aqui a direção de direção circunferencial, vamos trocar, né, para ficar mais parecido com direção, né, longitudinal do tubo e direção circunferencial do tubo. Esse estado tensional aqui já é um estado principal de tensão, né? Então, o sigma θ vai ser o sigma 1, o sigma A vai ser o sigma 2 e o sigma 3 é 0, né? Porque é um problema bidimensional, tá? Porque eu não tenho cisalhamento. E aí, fácil, né? Para resolver esse problema, basta eu calcular o sigma θ, né? Que ele já vai me dar o valor do sigma 1. Mas eu não vou calcular os dois, né? Porque um é o dobro do outro, então é fácil determinar um e outro. Tá? Então, aqui colocando já as unidades de cada uma dessas variáveis da fórmula em unidade compatível, aqui ó, eu já consigo calcular o valor da tensão em MPa. Uma vai ser 44 MPa e por tabela eu sei que a outra, né, vai ser 22 MPa. Ou seja, o estado tensional aqui que eu tenho, ele vale 22
na direção longitudinal e 44 na direção circunferencial. Como eu não tenho tensão de cisalhamento, eu sei que nesse problema o σ1 vale 44 MPa, o σ2 vale 22 MPa e o σ3, o σ3 vale 0. Eu consigo aqui provar, né, por essa situação, né, que o módulo do σ1 é maior, né, que o módulo de σ3, então realmente tem uma dominação aqui do estado trativo de tensão para eu aplicar o critério de falha, né, da máxima tensão normal. Isso precisa ser avaliado obrigatoriamente. E o fator de segurança, que é o que o item A me pede, ele é justamente quem? O limitante do material pelo atuante equivalente, que no caso desse critério de falha é o próprio σ1, né? O atuante aqui equivalente que vale 44, né? Então aqui eu tenho 214 por 44, isso aqui me dá 4,86. Muito tranquilo, né? A aplicação do critério. O problema é o que vem antes, né? Veja, nesse problema eu coloquei um problema de tubo de parede fina sobre pressurização e o item B vai ser com torque. O primeiro problema eu coloquei uma situação tridimensional. Nos vídeos já tem uma viga em flexão e aí vai, gente. Eu vou trazer aqui problemas com roseta de deformação. Eu vou fazer uma revisão de mecânica dos sólidos utilizando aqui esse tópico de critério de falha, né? Critérios de resistência. O item B. O item B, vamos revisar aqui o item B. Né? Ó. Qual o maior torque que pode ser aplicado, né, nesse tubo, juntamente com a pressão, se for necessário um fator de segurança contra a fratura de 3. Então, se eu tenho torção, o estado de tensão no ponto, ele vai aparecer cisalhamento. Então, nesse problema daqui, além dos 44 MPa que eu vou ter aqui, dos 22 MPa de tração que eu vou ter aqui, quando eu aplicar o torque, claro, vai aparecer um tal aqui. O que ele está me pedindo é qual o maior torque, né, possível para eu ter um fator de segurança de 3. Se tem torque, vai me excitar aqui, ó, o cisalhamento. Eu preciso encontrar o cisalhamento para depois encontrar o torque, né, no tubo, a partir do que a gente chama da análise de torque de tubo, né? Ou seja, qual a relação entre torque e tensão de cisalhamento, o que vocês já sabem lá da mecânica dos sólidos, que é dado por essa relação aqui, né? Ó. Cisalhamento se relaciona com torque a partir dessa expressão, onde J é inércia polar, e esse C aqui, porque aqui eu estou buscando a máxima tensão de cisalhamento que vai me dar o máximo torque aqui. O máximo torque acontece aqui na seção do caso do tubo, né? Nesse caso aqui eu estou dando um eixo, né? Não um tubo. Vai ser no raio externo, né? No maior raio, né? Aqui, ó, porque eu tenho um eixo, a referência aqui, e o C é esse valor daqui, ó, né? Eu vou para cada um desses pontos, na direção radial, né? Eu vou tendo uma estimativa de tal para uma situação de torque no eixo. Só que como o nosso problema não é um eixo, é um tubo de parede fina, né? O que eu vou aqui buscar é justamente o valor de C aqui nesse ponto, né, que é a situação extrema, e o que vai me mudar aqui é o valor do J, né? O J do eixo é 1 e o J, a inércia polar do tubo de parede fina é outra, né? O J para o tubo de parede fina, ela é dada por essa expressão aqui, ó, π sobre 2, C0 a quarta menos CI a quarta, onde o C0
é o raio externo e o CI é o raio interno do meu tubo, que é facilmente determinado pelos dados de entrada do meu problema. Bom, vamos lá, vamos começar a solução aqui, né? A solução ele parte justamente do fator de segurança, né? O fator de segurança a ser obtido obrigatoriamente tem que ser 3. Então, o fator de segurança, na verdade, é a razão entre o limitante sobre o atuante do nosso problema. O atuante do nosso problema é o equivalente que está associado ao sigma1 que esse estado tensional aqui vai me dar. Então, o limitante equivalente aqui desse critério que eu vou colocar aqui é o sigma1, obrigatoriamente. Então, para esse problema, o fator de segurança nessa situação é 3. A tensão última do material 214 e o sigma1 eu calculo facilmente agora. Então, o sigma1 vai ser dado por 71,33 MPa. Bom, com o sigma1 em mãos, de alguma forma, eu tenho que buscar uma expressão que me relacione tensão normal principal e o estado de tensão original. Claro, isso também vocês lembram de mecânica dos sólidos. É só vocês recuperarem lá as definições de círculo de Mohr, né? O círculo de Mohr, a tensão principal, ela vai ser dada, a máxima, né? O sigma1, se vocês lembrarem, né? O sigma1 sempre vai ser quem? O centro mais o raio. O centro do círculo de Mohr é quem? Para o caso plano, sigma-x mais sigma-y dividido por 2. Eu estou fazendo aqui pensando que essas direções aqui são x e y respectivamente, tá? Ou x e y respectivamente, tá? Só para a gente recuperar a situação clássica lá que eu tinha lá em mecânica dos sólidos. E o raio é sempre dado por essa expressão daqui, que é facilmente obtida, né? Como o professor consegue lembrar da fórmula. Não, a fórmula ela vai vir da interpretação do círculo de Mohr, né? Que é sigma-y menos sigma-x sobre 2, isso daqui ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, eu já tenho sigma-x e sigma-y do meu problema, tem o sigma1 que eu calculei para a situação pedida de fator de segurança, eu consigo calcular o tal xy. Mas veja, nesse sentido aqui, eu não precisaria nem calcular o tal xy. Por quê? Porque ele pede a máxima tensão, né, o máximo torque possível. O máximo torque possível vai acontecer no meu tubo para a máxima tensão de cisalhamento possível. E a máxima tensão de cisalhamento possível presente nessa transformação de tensão aqui, ela é dada justamente por quem? Ela é dada pelo valor do raio, né? Se você lembrar do círculo de Mohr, tá aqui, ó, vou colocar um círculo de Mohr aqui qualquer. Sigma, pegadinho esse problema, hein? Sigma tal. Aí eu tenho aqui um círculo de Mohr qualquer, tá? Com centro, ponto A, ponto B. Qual é o maior valor aqui, ó, de tal presente? É o valor do raio. Então, o máximo tal presente aqui, ó, é o valor do raio. Tá? Então, é com esse valor do raio que eu calculo como? É o sigma1 menos o centro. Né? O raio está aqui, ó. O raio está aqui, preciso, né? Ó. Então, eu sei que o raio vale o sigma1 menos o centro, e o centro é sigma-x mais sigma-y dividido por 2. Então, na verdade, aqui eu tenho 71,33 menos 33, isso daqui vai me dar 38,33 MPa. Isso daqui é o máximo tal aplicado possível, né, no meu estado de tensão aí, originalmente apresentado lá na página anterior do caderno. Com isso, eu consigo aplicar a relação, né? Tal máximo que eu tenho no meu estado tensional vai me dar o torque máximo. Em que posição? No raio externo, que vale 60 vezes 10 a menos 3, sobre a inércia polar. A inércia polar é quem? Π sobre 2.
60 vezes 10 a menos 3, isso tudo aqui a quarta, menos 55 vezes 10 a menos 3 a quarta. Então, eu tenho aqui, finalmente, que o máximo torque aplicado para essa situação agora de condição do problema com fator de segurança 3, vale 3,82 kN. Então, na verdade, gente, na verdade, o problema não é aplicar, né, a função do critério para calcular fator de segurança ou margem de segurança, que é o que geralmente a gente faz, né, com um critério de falha. Seja ele o critério da máxima tensão normal, de Mises, de Tresca, de McCollum e assim vai. Mas sim a contextualização dos problemas para a aplicação do critério. É muita mecânica dos sólidos, é muita, vamos dizer assim, é muita maturidade que você tem que ter em diversos tópicos anteriores. Veja que aqui eu apliquei transformação de tensão, cisalhamento na torção, né? A relação cisalhamento na torção, tubo de parede fina, né? Nos exemplos que já estão lá no Moodle, né? Tem tensão na flexão. Então, é isso. Né? A gente tem que amadurecer esses tópicos aí para conseguir enfrentar essas aplicações aí de critério de falha. Se você pegar lá o livro do Dolan, é o que tem. Ou qualquer livro também. O livro do Hibbeler também, que trata sobre esse tópico. As aplicações eles são bem similares, né? Contextualizadas nessa situação. Tudo bem, gente? Eu vou tirar aqui a lousa e voltar aqui e parar a gravação, tá? E aí a gente continua. Vou deixar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta para ficar, né? E aí eu só paro quando finalizar mesmo. O pessoal foi embora. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Querem colocar alguma observação? Alguém não viu o tópico de transformação de tensão em mecânica dos sólidos? Se não viu, tá lá no meu canal, ou tá lá já na página do Moodle oficial da disciplina, os vídeos para revisão. Tópico de flexão também tem só que eu não coloquei, tá? Na página da disciplina, porque senão ia ficar muito grande. Tem lá no canal, na playlist de mecânica dos sólidos, tem exemplos também sobre flexão. Já tem exercício também, né, sobre flexão, só que já é a aplicação com critério de falha, né? Já na playlist de técnicas. Mas é isso, né? Foi a primeira semana só para esquentar os motores, né? E vocês conversem, né, entre si, nos grupos. Eu vi que o Kelvin já fez uma coisa bem legal, que foi aquelas salas particulares, né, aqueles chats particulares para vocês conversarem. Né, e agora é começar a trabalhar. Eu acho que já tem até exercício que pode ser feito aí na lista, né, com isso aí que já está disponibilizado para vocês. Tudo bem? Perfeito? Assim, os momentos síncronos vão funcionar dessa forma. Muitas vezes não vai ter nem resumo teórico, tá, gente? Resumo teórico já está colocado lá no Moodle. Vai ser aplicação direto. É exercício. E para quem quiser enxergar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? No meu canal do YouTube. Vai ter lá, eu acho que o vídeo de um grupo para mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Meu canal. Playlist. Projeto de elementos estruturais. Não, eu quero lá o final. Qual foi o grupo? Acho que foi esse aqui, ó. Foi. Deixa eu ver.
Cadê? Aqui, vento cruzado. Ó, vocês olhem no minuto 12.46, ó. Aqui, ó. Desse vídeo aqui. Acho que eu posso até apresentar. A gente não consegue ver. Tudo bem. Hã? Não, eu imaginei que o senhor estivesse compartilhando a tela. Você, no caso. Não compartilhei não, mas aqui eu posso compartilhar um vídeo, que é esse aqui, ó. Aham. Aqui ele vai rodar aqui, eu não sei se vocês conseguem escutar. Deixa eu tirar daqui. Aqui foi o trabalho Consegue final. até visualizar. Aqui, ó. Tá vendo? Torcendo aqui a fuselagem. A interação da empenagem vertical com a fuselagem. Traseira, ó, ela tosse. Bem legal. Então essa foi a proposta de trabalho final, né, da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Utilizar material de baixo custo para criar, né, esse tipo de artefato no sentido de facilitar a visualização de coisas que a gente discutiu lá na disciplina. Então esse último exercício que a gente fez, né, de torção mais pressurização, né, é um caso típico que vocês têm na estrutura de um dos produtos principais de vocês. Bem legal. Bem legal mesmo, professor. Aí eles tiram 2 stringers. Tem outros grupos, tá? Tem outros grupos com outros artefatos que, por exemplo, traz a apresentação de conceito de centro de cisalhamento, que é um conceito que muitos chegam nessa disciplina sem conhecer e é um conceito importantíssimo. Teve grupo que fez sobre isso. Eles tiraram 2 stringers, aí continuaram com a carga de rajada, mostrando o que acontece. E aí eles removeram 4 stringers. Foi muito criativo esse grupo. Olha a atuação. A gravação, a edição, né? Ficou muito legal. Ficou bem legal mesmo. Tá vendo? A resistência à torção vai diminuindo. Então eles mostram a importância tanto da bulkhead quanto dos stringers para, né, a resistência, né, e transmissão, né, do cisalhamento à torção. A gente quebrou. Tá vendo? Aí quebra um, aí já era. Aí sim a caverna central. Uhum. Bom, é isso daí, gente, bem legal. Vocês depois podem explorar os outros vídeos, né, da disciplina, né? Para quem não fez. Então né? fica a dica. Se a aeronave não for bem dimensionada, nós teremos a tragédia anunciada. E se você não morrer na queda, irá morrer na boca da onça pintada. Muito legal. Então tá, gente. Então até a próxima terça-feira, tá? A gente continua ainda com esse tópico. A gente vai fazer a aplicação, né, do critério de Moore-Coulomb. Aí, na sequência, a gente faz a aplicação do critério de Tresca, depois do critério de Mises, e a gente entra
no tópico, né, Introdução à Mecânica da Fratura e Análise de Fadiga de Alta Ciclagem, tá? E a gente fecha essa primeira parte do curso com esses tópicos, tá? Vou finalizar aqui o vídeo, para não ficar tão grande assim e não assustar o pessoal.